Bom dia, graça e paz a todos que me acompanham diariamente nesse momento pastoral. Nós lemos em Atos 4:20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Querido irmão, querida irmã, essas palavras são ditas por Pedro e João. São ditas diante do Sinédrio, aquele que havia condenado Jesus. Eles dizem essas palavras apesar de saberem que lhes pode acontecer o mesmo que acontecera ao seu mestre, serem condenados à morte. Sim, eles não apenas dizem essas palavras, eles fazem o que dizem. Eles testemunham seu temor, sem medo daquilo que possa acontecer a eles. Eles precisam falar de Jesus, eles querem falar de Jesus. Pouco tempo depois, eles sentem as consequências. São violentamente açoitados, mas nada os faz calar. Eles não puderam deixar de falar do maravilhoso Salvador ressuscitado. O Espírito Santo os impelia e eles falaram até a morte. Atrás de cada pessoa que reconheceu em Jesus Cristo seu Salvador, há uma mola propulsora que faz falar de Cristo. Não pode ser diferente. Se eu sei que vou ser salvo e vou para o céu, e muita gente está indo para o inferno, eu preciso falar. Preciso testemunhar para que o Espírito Santo possa mudar a vida, o destino dessas pessoas. Uma dessas pessoas foi Matsuko, um estudante japonês. Quando ele pegou lepra, foi posto para fora do seu lar paterno, que era pagão. Felizmente, o pai lhe deu um pouco de dinheiro e, com isso, ele construiu uma pequena casa sobre rodas que ele mesmo podia puxar. Assim, viajava pelo país à procura de ajuda entre os deuses pagãos. Numa dessas viagens, ele recebeu um Novo Testamento de um cristão. Ali, leu pela primeira vez a respeito do Deus que vai em busca dos seres humanos, do Salvador que chama assim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e que também não rejeita o leproso. Então, ele se dirigiu a esse Salvador, ele se dirigiu em oração e sentiu que não foi mandado embora, não foi rejeitado. Sua aparência já era muito triste, a mão esquerda já não tinha mais dedos, o rosto cheio de feridas profundas e ambas as pernas já haviam sido amputadas até os joelhos. Com os joelhos amarrados, ele sempre entregava folhetos que falavam de Jesus o Salvador, puxando sua carroça. Ele estava a caminho de um hospital para leprosos, chegando lá ainda falou a respeito do Redentor, quando então lhe amputaram os braços. Mas ele ainda tinha sua língua, e ele a usou até o último dia da sua vida, falando do seu Senhor e Salvador Jesus. Sim, ele não podia deixar de falar do Salvador Jesus. Isso ainda existe, também em nossos dias. Nós temos 2 braços, 2 pernas e uma língua. Mas quanto do espírito, do testemunho deste pobre leproso existe em você e em mim? Quanto do espírito do testemunho dos primeiros cristãos ainda existe entre os cristãos de hoje? Será que muitas vezes os cristãos de hoje não têm vergonha do seu Salvador? E nós temos o mesmo Salvador, a mesma bem-aventurança nos esperando? E aí? Você também diz, não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi? Antigo espírito desperta, espírito dos guardas de Sião, que dia e noite andava alerta, lutando com fervor e decisão. O seu clamor penetre o mundo aqui e chame multidões, Senhor, a ti. Dá teu verbo por milhares de evangelistas sob o teu poder. É necessário os ajudares. Faze-os o império de Satã vencer, e em todo o mundo o verbo propagar, para o teu nome, o teu santo nome assim honrar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.